Fala galerinha, professor João Pedro de Matemática aqui de novo com análise combinatória e hoje a gente vai ver os arranjos simples e com repetição. Vem comigo! Fala galerinha, professor João Pedro de Matemática de novo com análise combinatória e hoje a gente vai ver o que são os arranjos simples e o arranjo com repetição. E o que são esses arranjos então? Esses arranjos então são agrupamentos onde a ordem dos grupos importa. Eu vou pegar os elementos e vou dividir em grupos. E dentro daquele grupo que eu estou formando, a ordem dos elementos ela vai importar para o meu conjunto, beleza? Vai importar na hora de eu calcular a quantidade de agrupamentos que eu posso formar diferentes com esses elementos. Então vamos lá. A gente tem dois tipos de arranjo. Tem os arranjos simples e os arranjos com repetição. Os arranjos simples, eles não podem repetir os elementos que estão dentro dos meus grupos, beleza? E o com repetição eu posso repetir os elementos que estão dentro dos grupos. Então o que eu tenho? Arranjo simples aqui então. Eu tenho essa fórmula e arranjo com repetição eu tenho essa fórmula. Eu vou usar o mesmo exemplo para calcular os dois. Então o exemplo aqui. O número, eu quero formar números de 2 dígitos utilizando os algarismos 5, 6 e 7. Então, ó, no simples, eu não posso repetir os algarismos dos meus números formados. E no com repetição, eu posso repetir os algarismos que estão formados. Então, vamos lá. Quero calcular, então, o arranjo desses elementos aqui. Eu vou pegar, então, eu tenho N elementos, que são os meus 3 algarismos, e eu quero agrupar eles de P em P, de 2 em 2, porque eu quero números com 2 dígitos. Então, vamos lá. O arranjo, então, de 3 algarismos tomados 2 a 2 vai ser igual a 3 fatorial sobre 3 menos 2 fatorial. Isso daqui vai dar 3 fatorial sobre 3 menos 2 dá 1. 1 fatorial é o próprio 1. Então, isso aqui é 3 fatorial, que é 6. Quais são esses números formados por esses 3 algarismos sem repetir? Eu tenho o 56 e o 57, começando com 5. Começando com 6, 65 e 67. E começando com 7, eu tenho o 75 e o 76. Tá aqui, ó, 6 números que eu preciso, tá aqui, os meus 6 números. Com repetição, como é que é a fórmula? Então eu tenho um arranjo com repetição de N elementos tomados P a P, vai ser o número de elementos elevado ao número da quantidade de elementos do meu conjunto. Então eu vou ter aqui então, nesse mesmo meu exemplo aqui, arranjo com repetição de 3 elementos, que são meus 3 algarismos, tomados de 2 em 2, são 2 dígitos. Vai ficar quanto? 3 elevado ao quadrado, que é igual a 9. Por que aqui deu 9 e aqui deu 6? Porque eu tenho que adicionar ao mesmo grupo que eu já tinha aqui, que são os que não têm repetição, os que têm repetição, que é exatamente o 55, o 66 e o 77. Beleza, galera? Eu espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.